Bom, para mim é um prazer estar aqui hoje, nessa tarde, para discutir esse tema que é tão importante, como o Miriam já bem reconheceu, né? Tem uma contribuição substantiva no desenvolvimento concorrencial da indústria, e isso nos enche de alegria ao mesmo tempo que aumenta a nossa responsabilidade. E aí, até em prestígio a esse convite, eu preparei aqui uma breve exposição. Prometo, Miriam, não matar ninguém de tédio aqui nessa sexta-feira à tarde, e aí só alguns instantes. Aguardo o seu ok, Miriam, com relação ao conteúdo. Já deu para ver, pode ir. Tá bem Tá. nítido, obrigado. Obrigado. Não, então, assim, é um conteúdo bem objetivo, Miriam, apenas para servir de guia e tentar amarrar um pouco das questões inspiradoras e texto motivacional que você nos encaminhou, e aí fazer um apanhado muito rápido sobre a questão da regulação econômica, né? Eu acho que essa figura aqui já ilustra bem um pouco do papel do regulador nessa alegoria da arbitragem aqui. Eu ouvia um comentarista de arbitragem dizer outro dia que o árbitro é aquele único que não tem ninguém torcendo a favor nem contra, né? Então, assim, ele não tem uma torcida direta, mas, assim, se existe um ponto de coincidência, é aquele contrário a seus eventuais erros. Então, acho que existe uma certa identificação com a atuação regulatória, mas sem ele, né, assim como é no esporte, a gente tem problema sério de competitividade para falar aqui de regulação econômica. De fato, a ideia e o substrato fundamental da regulação econômica está orientado a nivelar o campo de jogo, né? Fazer com que a dinâmica concorrencial ela se dê de forma justa, se dê de forma igualitária e ofereça aos diferentes agentes a possibilidade de efetivamente competir no mérito, ou seja, ter ali condições justas de concorrência, superando, inclusive, aquilo que no jargão técnico, né, denominamos, então, de falhas de mercado. E telecomunicações, a indústria, né, Miriam, você que cobre esse setor há algum tempo, todos esses fatores de externalidade, de assimetria, de ganhos de escala, de escopo, que no jargão econômico concorrencial, prejudicam com que o mercado, por forças próprias, consiga alcançar uma condição ótima de funcionamento. Então, a ideia da regulação é, de fato, propiciar aos agentes, independentemente do seu tamanho, do seu porte, da sua capacidade, condições de concorrência justa. E avançando um pouco mais nisso, o que o Plano Geral de Metas de Competição traz, exercita e faz com muita propriedade é identificar os mercados relevantes e que são críticos e estratégicos para a indústria de telecomunicações e a eles atribuir, designar aqueles que são considerados detentores de poder de mercado significativo. Existe muita densidade, existe um método, existe muita propriedade, inclusive econômica, para se designar isso, mas a ideia, de fato, é reconhecer aqueles agentes que são capazes de atuar a despeito de seus concorrentes, de seus fornecedores e de seus consumidores. Então, são esses agentes que precisamos ter especial atenção e cuidado, tomando vantagem aqui da alegoria, né? E dessa ilustração, o jogador ali de uniforme branco terá a mínima chance de alcançar a bola, que aparentemente é jogada para o alto, né? Então, a ideia aqui é perceber os agentes em suas potencialidades, em suas dificuldades, inclusive estruturais, para conferir eles oportunidades de acesso igualitárias e de competitividade. E aí, partindo já objetivamente para as dimensões concretas da indústria, temos algumas temos algumas arenas que já estão estabilizadas, né? Como interconexão, interoperabilidade é uma delas. É sempre importante dizer é, a importância da interconexão, porque ela, inclusive, fazia parte, eu acho que isso vai ficando para a história, né? Mas ela fazia parte, inclusive, do Acordo Geral de Abertura de Mercados, lá no precedente da OMC, né? No GATT, no Acordo Geral de Abertura, para que aqueles operadores entrantes tivessem condições de acesso àqueles estabelecidos. Então, ela permanece importante. Hoje, como está ilustrado aí, né? Se você for utilizar um terminal inclusive precário, simples, como um TUP, você vai ser capaz de acessar e terminar uma chamada num iPhone 12 ou no Home Gateway ligado e atendido por fibra ótica, porque a rede está preparada para ser interoperável e impedir com que agentes estabelecidos possam se alavancar disso e impedir a competição. A infraestrutura passiva é um rol também de mercados e de ações nesse sentido, né? Ela é quase autoexplicativa no sentido de
impedir ou dificultar a duplicação dessa infraestrutura. Isso se reverte na questão dos dutos, na questão dos postes, que é tratada de maneira combinada, né, dividida com o regulador do setor elétrico. Nós temos também a dinâmica de transporte e conectividade, Mira, que sim, elas são importantes, porque estamos falando de um país com dimensões continentais, então, para que você consiga fazer com que a capacidade de tráfego que chega na nossa costa, ela alcance o interior do país, é importante você ter ações de transporte de dados e conectividade em larga escala. E talvez assim, com maior assertividade e talvez um pouco de forma mais talvez até novidadeira, né? A questão do acesso ao espectro tem se falado bastante hoje em dia, no sentido de que a agência possa trazer isso também no rol de ações, enfim, é uma discussão que está muito presente em diferentes outras trincheiras, mas é uma dimensão de mercado que também tem sido sinalizada e demandada pelos diferentes agentes. Obviamente, né, estamos ainda distantes desse processo, há muito ainda o que se discutir, todo esse processo terá a participação social em suas diferentes etapas, mas eu acho que essas dimensões aqui colocadas dão contornos, ainda que muito agregados, Miriam, dos caminhos a serem percorridos nesse grande esforço. E aí, para não deixar de trazer uma questão muito recente, né, tem se falado muito sobre a questão de redes neutras, né? Eu começo dizendo que o Brasil é um país de dimensões continentais, de renda média, e que precisa receber muito bem toda forma e sorte de investimento. Então, serão muito bem-vindas as redes neutras e as redes não neutras para suprir eventuais lacunas e déficits de infraestrutura. Então, nesse sentido, é importante dizer que o sistema de telecomunicações acomoda toda sorte de agente. E aí, trazendo um pouquinho para essa imagem aqui, eu vi esse tipo de pichação e me diverti bastante, inclusive com essa discussão que tem ocorrido em telecomunicações, Miri, como se, de repente, né, o atributo da neutralidade fosse um atributo positivo, né? Todo mundo tem buscado uma rede neutra para chamar de sua, mas não tem um pressuposto de bom, de ruim, né, de desejável ou não. E a neutralidade, né, como o próprio Michaelis nos traz aqui, só ele traz 8 tons, né? Eu costumo brincar que existem 50 tons de neutralidade, mas só no dicionário já temos aqui 8. Assim, apesar do marketing associado, é natural, é legítimo, faz parte do jogo, não é por aí que o discurso regulatório ele se pauta. Na verdade, temos toda uma estrutura, né, uma estrutura de avaliação e de investigação analítica que se pauta por essas dimensões, de avaliação da estrutura, ou seja, os grupos acionários, como estão a dinâmica de controle, o exercício do poder efetivamente sobre as corporações, a dinâmica de condutas, ou seja, comportamentos, se aquele agente tem incentivos para se engajar em condutas anticoncorrenciais ou não, e a vertente de desempenho, ou seja, a remuneração do investimento, o incentivo ao aporte de capitais, o custo médio ponderado de capitais e, eventualmente, se for o caso, e assim identificado, a aplicação de remédios que possam trazer, inclusive, o controle de preços. Então, tudo isso para dizer que a regulação ela é assimétrica e ela está desenhada para trabalhar com os diferentes níveis de conduta, de estrutura e de desempenho dos agentes regulados. E assim como ilustra essa imagem aqui, nem sempre uma condição concorrencial justa ela fica, né, alinhada, ou seja, isso aqui é daquelas provas de performance em curva, né? Então, para que você tenha uma condição igualitária de concorrência, você precisa fazer com que o número 1 largue em determinado ponto, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente, para que a gente possa dar tratamento isonômico aos iguais e o tratamento isonômico no final do dia, tratar iguais de maneira igualitária e aqueles diferentes com a devida proporção necessária. Então, assim, é só uma primeira passada rápida, Miriam, para poder buscar uma amarração daquilo que você nos ofereceu para o debate. Me coloco à disposição para perguntas e para discussão aqui com a Viviane. Muito obrigado. Vou interromper o compartilhamento.